Extra, extra, investir em ETF nos Estados Unidos que paga dividendo, eu vou te contar aqui neste vídeo. Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeo dessa semana muito importante, vou falar sobre diversificação de investimentos, escolhendo ETFs lá nos Estados Unidos. Para escolher esses ETFs eu usei a minha plataforma de investimentos Nomad, que é a corretora que eu utilizo para investimentos fora do Brasil. A vantagem de se investir em ETF é que ele te proporciona ter acesso a uma quantidade maior de ativos, sem tu precisar ficar estudando o tempo todo sobre aqueles ativos. O ETF é uma ótima opção de investimento, principalmente fora do Brasil, porque ETFs nos Estados Unidos, eles pagam dividendo. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, o objetivo da minha carteira é puramente buscar dividendo, né? Eu uso algumas estratégias para crescer o patrimônio também, mas o objetivo principal são empresas que pagam dividendos, ativos que pagam proventos, ou seja, eu quero ter uma renda mensal, um retorno mensal ou um retorno periódico daquele ativo. Os ETFs aqui no Brasil, eles não pagam dividendos, então dificilmente tu vai encontrar um ETF que seja vantajoso para tu investir aqui, olhando por essa ótica de dividendos. Já os ETFs nos Estados Unidos, eles pagam dividendos. Então imagina se tu tivesse 500 ativos dentro da tua carteira e tu fosse avaliar mês a mês todos os indicadores daquele ativo, ia ser muito difícil, ia ter que ter muito tempo disponível. Então o ETF aglomera isso tudo e te fornece acesso a todos esses ativos em apenas um ativo. Outro ponto interessante em relação a investir em ETF nos Estados Unidos é que o dividendo ele é pago em dólar, ou seja, tem a questão da valorização do ativo, né, que as empresas vão ganhando capital, vão se valorizando no mercado e aquele ativo vai valorizando, e tu também tem a valorização do dólar frente ao real. Recentemente a gente estava com o dólar aí a 5,22, né, subiu até em alguns meses ali na faixa de 4,80, 4,90, e agora a gente subiu para 5,22 após guerras e tudo mais que está rolando pelo mundo aí. A sigla ETF é do inglês e significa Exchange Traded Fund. Basicamente é um fundo de índice que é negociado em bolsa como se fosse uma ação. Atualmente meus investimentos nos Estados Unidos eles estão focados em investimento em ETF. Eu não tenho investido em ações separadamente porque eu não tenho estudado muito sobre as empresas lá fora. Então eu optei por investir em ETFs e eu vou trazer aqui para vocês os 3 ETFs que eu invisto hoje lá nos Estados Unidos, porque me permite, como eu falei no vídeo, o acesso a diversos ativos e uma boa rentabilidade em dólar. Então o primeiro ETF que eu fiz o investimento esse mês é o ETF chamado VOO. Esse ETF replica o índice S&P 500, que simplesmente é o índice com as 500 empresas com melhor desempenho no mercado americano. Esse tipo de índice ele faz a alocação dos seus recursos proporcionalmente à posição de cada um deles dentro da carteira. Isso possibilita ao investidor uma exposição a diversos ativos com alta rentabilidade e diversificado no mercado acionário dentro dos Estados Unidos. Uma cota do voo hoje está custando em média $455. Aí tu vai me olhar e vai dizer assim, bah, William, mas é muito caro, eu não consigo investir $455 hoje. Uma vantagem dos ETFs nos Estados Unidos, diferente dos ETFs aqui no Brasil, que tu precisa comprar a cota inteira do ETF, é que esses ETFs americanos permitem que tu compre parcelas do ETF. Ou seja, tu pode ter ali no mês R$50 para investir naquele ETF, tu vai mandar para tua corretora, vai converter os R$50 em dólar e tu vai poder comprar uma pequena parcela daquele ETF mesmo sem poder comprar a cota inteira. Hoje esse ETF possui um dividend yield de 1,41%. O que é importante lembrar? Parece um dividend yield baixo, mas a gente tem que lembrar que isso é um dividend yield em dólar. Esse ETF, esse índice, desde a sua criação, ele apresentou uma valorização de 347%. Se a gente fizer uma avaliação, uma comparação do voo com o Ibovespa e com o IFIX, por exemplo, aqui do Brasil, a gente tem que no período atual, aqui no mês de abril, o voo teve uma valorização de 124,85%. O voo ele costuma pagar dividendos a cada 3 meses. O próximo ETF é um ETF chamado JEP. Esse índice é gerenciado, é criado pela JP Morgan. E basicamente o objetivo desse índice é investir nas empresas com maior pagamento de dividendos e com a maior consistência de pagamento desses dividendos lá nos Estados Unidos. Portanto, o objetivo dele é fornecer um dividend yield bastante elevado, mas com consistência de pagamento. Desde o ano do seu lançamento, meados de 2020 até agora, esse índice teve uma valorização de 10,7%. Ele possui um valor de cota de $55,45, o que já representa um valor bem mais acessível. Mas assim como o ETF VOO, ele também pode ser comprado em cotas menores, né? Tu pode comprar um valor que tem disponível ali, não precisa comprar o valor da cota inteira. Como eu falei, o objetivo dele é fornecer um dividend yield elevado, então hoje o dividend yield dele é de 8,49%. E cumprindo o objetivo dele de ser consistente no pagamento de dividendos, esse ETF ele paga dividendo todos os meses, ou seja,
A partir do primeiro mês que tu comprou, no mês seguinte tu já recebe dividendos. No caso do GEP, se a gente fizer uma comparação com o Ibovespa, por exemplo, no mês atual o GEP apresenta um acumulado de rentabilidade de 3,83%, enquanto o Ibovespa apresenta um acumulado de 32,28%. E o próximo e último ETF que eu investi nesse mês é um ETF chamado VTI. Esse ETF ele é gerenciado pela empresa de gestão de investimentos chamada Vanguard e ele busca replicar o índice CRS-SP US, que ele basicamente investe em empresas de grande, médio e pequeno porte, ou seja, o objetivo dele é diversificar bem esses investimentos para que tu não tenha uma similaridade muito grande entre esses investimentos em épocas de alta ou de baixa de bolsa, tu não ter variações muito grandes na tua carteira. Esse ETF hoje está custando 245,33 dólares, ele também paga dividendos de 1,44%. Assim como o VTI, ele paga dividendos aproximadamente a cada 3 meses. Aqui, se a gente fizer uma comparação entre o VTI e o Ibovespa, a gente vai ver que o VTI teve uma rentabilidade acumulada de 117,81%, enquanto o Ibovespa, no mesmo período, tem uma rentabilidade acumulada de 32,28%. Então, galera, o investimento em ETFs ele apresenta uma ótima alternativa de investimentos que flexibiliza para o investidor ter acesso a diversas empresas em um único índice. Ele é vendido de forma simples, como se fosse uma ação dentro da corretora, e os ETFs americanos pagam dividendos recorrentemente. Aqui eu apresentei para vocês um que paga dividendo todos os meses e dois que pagam dividendos a cada mais ou menos 3 meses. Então, em resumo, o ETF é uma excelente alternativa de investimento, apesar disso aqui não ser nenhum tipo de recomendação de investimentos. Vale a pena estudar, vale a pena entender um pouquinho mais sobre ETFs, pesquisar alguns bons ETFs que podem trazer boas rentabilidades e bons pagamentos de dividendo para encorpar e para diversificar bem os teus investimentos. Então deixa aqui nos comentários se tu investe em algum tipo de ETF, se é aqui no Brasil ou se é fora do Brasil, se tu recebe ou não dividendos, como é que tem sido a tua experiência no investimento de ETFs ou se tu tem interesse em começar a investir em ETF. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sido possível entender o que é um ETF, como é fácil investir, o que ele representa dentro da Bolsa de Valores. Que esse vídeo pode te incentivar a investir e diversificar os teus investimentos. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Aguardo vocês aí no próximo vídeo e um grande abraço. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.